Eu comentei com o Dácio quando ele fez esse convite. Ele me pediu o seguinte: Tanahiro, você pode nos ajudar dando uma visão dos problemas dos municípios? Minha primeira indagação era o seguinte: será que eu vou ter 5 dias? As dores de cabeça, e aí é extremamente importante, apesar da formação e da atuação muito na área do direito, ou seja, a visão legal, eu vou me permitir, viu, Dácio, trazer para vocês um sentimento que é muito mais comportamental. Essa lógica aí desse sentimento comportamental, especificamente, ele decorre de situações, de condições e de constatações que, na maioria das vezes, é um pouco alijado, é um pouco desconhecido, e isso tem efeitos seríssimos. Eu estava comentando com a Dione aqui antes do nosso encontro. Tem horas que nós perguntamos se os problemas são da saúde ou se eles vão para a saúde. Várias vezes nós somos chamados, lá pelo CONASENS, especificamente atuação em alguns municípios, onde somos chamados na área da saúde, mas quando a gente começa a identificar o problema é de gestão. É um problema de uma escolha equivocada de algum servidor público que gera efeito especificamente na área da saúde. Nessas horas, os problemas vão para a saúde, eles não são da saúde. E como o Dácio aqui já mencionou, e eu, Dácio, eu fiquei muito preocupado quando eu fiz essa apresentação, mas eu comentando com a Blenda, tem uma participação muito grande aqui na minha apresentação, quando eu ouvi o professor Gustavo falando, quando eu ouvi você falando, a Fernanda, a Arimateia, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho o que falar amanhã. Por quê? Porque eles já abordaram literalmente tudo. O Richam mesmo, né, o presidente do CONASENS, eu costumo brincar, ele roubou até a fala da comparação que eu faço com o menor município do Brasil, que é a Serra da Saudade, com São Paulo. Só que isso, se a gente tiver uma visão holística, uma visão ampla, isso não é ruim, isso é bom porque nos indica que cada vez mais estamos identificando o mesmo problema. E o grande start para a gente começar a entender isso tudo, isso é um provérbio oriental, para o barco que não tem destino, nenhum vento é favorável. Antes de perguntar para onde vamos, nós temos que perguntar para onde nós queremos ir. Que foi uma fala que eu acho que, se eu não me engano, o Richam, presidente do CONASENS, terminou ontem, falando o seguinte: qual é a saúde que nós queremos para o nosso país? E isso tem um reflexo importantíssimo, primeiro porque essa falta de planejamento, que eu acabo reputando como reflexo da nossa própria sociedade. Eu não consigo ser o cidadão brasileiro com as virtudes e com as vicissitudes e não levar isso para a administração pública. E nós temos uma dificuldade, Dácio falou muito ontem, que eu contei umas 6 vezes na sua fala, a palavra planejamento. E tem horas, especificamente sabendo que planejamento é uma dificuldade, nós temos, infelizmente, essa frase aí que é muito comum. Nós temos o planejamento em si mesmo, planejar por planejar. Nós não conseguimos, às vezes, identificar o planejamento como ferramenta, não como finalidade. Então, nós temos excelentes planejamentos com péssimas execuções. E quem é da administração pública fica num dilema, que é um pseudo-dilema, que é o seguinte: planejou errado e está tentando executar e por isso dá errado, ou planejou certo e a execução é que está errada? Essa lógica ela é perversa, porque quando a gente começa a discutir a questão de comprovação de gastos públicos, de nada vai adiantar planejamento estratégico situacional, uma perfeição nos instrumentos orçamentários, planos plurianuais perfeitos, lei de diretrizes orçamentárias
perfeitas, leis orçamentárias razoáveis. E aí a gente começa a ver, nós vamos ter uma fala do pessoal do Tribunal de Contas, que eu acho que consegue enxergar isso com muita facilidade. Eu, pessoalmente, não vou falar a idade, não é só mulher que não gosta de falar a idade no Brasil, mas algumas décadas aí de administração pública, duas coisas que eu nunca encontrei: orçamento que não fosse suplementado e obras que não tivesse prorrogação de prazo. Eu nunca encontrei isso no Brasil. Não significa que planejamento tem que ser um nível de exatidão. É intrínseco, há uma matriz de risco no planejamento, tem que ter correção. O problema é quando isso tudo reflete especificamente no que o DASP me pediu para fazer a abordagem da comprovação de gastos. Esse evento, pelo menos nós discutimos ontem, é importantíssimo para a gente identificar aí a lógica até cultural dos outros países no trato dos fundos. E até em função disso, meu último slide, eu acho que é muito em função, sabe, Dácio, dessa visão, porque às vezes nós vamos discutindo nós por nós mesmos. Então nós temos uma tendência de supervalorizar o que deu certo e de esconder o que deu errado. Essa lógica dessa comprovação, eu costumo falar que não existe nada mais perfeito do que olhar para o futuro, mas tem horas que nós temos que enxergar o passado. Nós não temos que sentar no passado. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar nessa lógica de comprovação de gastos com esse artigo 15 aí da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1789, pós-Revolução Francesa. A sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público quanto à sua administração. Isso é uma questão que eu tenho brigado, falado cada vez mais, principalmente para os gestores, principalmente para o ordenador de despesa, o dono da caneta. Eu não aguento ficar prestando contas para a TCU, para a TCE, para os órgãos de controle. Eu costumo falar que aquilo ali é um alonga-manos. Aquilo que se faz é o artigo 15. Eu estou prestando contas para a sociedade. Eu tenho instrumentos, como o Dácio colocou aqui com muita propriedade, eu posso enxergar e devo enxergar nos órgãos de controle molduras para que minha pintura não saia do quadro. Mas isso, às vezes, aqui no Brasil, nós temos uma certa inversão e existe uma certa preocupação. Quem trabalha na administração pública, na gestão pública e com os gestores públicos, tem hora que a preocupação é muito mais em demonstrar que está certo do que ver o efeito do certo que foi feito. Essa lógica ela tem um peso muito grande e não raro eu costumo muito ouvir, com certeza vocês já ouviram muito, nas relações, né, na administração pública, nas contratações, duas figuras que até hoje eu não consigo entender. A relação de convênio e de contrato. Vocês já devem ter muitos ouvido o seguinte: não, vamos fazer uma relação de contrato, porque de convênio eu tenho que prestar contas. A pergunta é o seguinte: quando é que não tem que prestar contas? Eu não conheço. Pelo menos quem conhece e que está dentro da administração pública, me desculpa aqui a frase, não deve ter lido esse livrinho, né? Esse livrinho lá no artigo 70, especificamente, parágrafo 1º, parágrafo único, desculpa, ele deixa claro, pelo menos desde 5 de outubro de 1988, onde nasce a Lex Mater, a mãe de todas as leis de qualquer país, que é a Constituição, falando que vai prestar contas qualquer pessoa, física ou jurídica. E por que se escolhe um instrumento que é contrato, que parece que eu não tenho que prestar conta, e existe o convênio que eu tenho que prestar contas? O Estado, seja ele qual for, brasileiro, uruguaio, chileno, nós temos que ser um Estado com uma visão social, mas nós temos obrigações, inclusive na função social.
E quando o Dácio me pediu, eu falo assim, tenta trazer aí as dificuldades. As que eu esqueci aqui, Dácio, o Blenda vai me ajudar muito a lembrar, porque praticamente todo dia nós recebemos telefonemas dos problemas. E naquela lógica do nosso país continental, que já foi comentado por alguém aqui, replicado por 5.570 municípios, o problema do norte é idêntico ao do sul do país. Muda o CNPJ. E, às vezes, existe um aprimoramento do problema. Conseguem aprimorar um problema, ao invés de ver uma solução. Nessa questão da comprovação dos gastos e nessa lógica de controle, eu, pessoalmente, gosto sempre de reputar, e, coincidentemente, um dia antes de você me ligar, eu estava com o doutor Sebastião Alverse lá no escritório, e ele me fez uma pergunta, que eu até brinquei com ele, e eu trouxe isso para essa apresentação, questão de transparência e de controle. A de controle eu vou abrir mão aqui de falar, até porque nós temos a Dione ali, o Marcelo, que sempre dá um show, mas eu vou entrar um pouquinho na transparência. Quando a gente fala de transparência, é a visualização, essa exteriorização, eu sempre me pergunto o seguinte, eu tenho que ser transparente por ser transparente, ou porque a transparência ela precisa de ter uma finalidade? Aí a primeira pergunta é isso aqui, ó. Como é que se faz transparência? Transparência só é eficaz na medida em que se permite se compreender. Como é que a gente pode trazer, o Dácio gosta muito de falar de chão de fábrica, como é que a gente traz isso aqui, parecendo aí um eufemismo, uma frase de efeito? Simples. Procurem o salário de qualquer servidor público na internet, tendo lei de acesso à informação. Ninguém passa por menos do que 5 links para descobrir o salário de um servidor. Isso é transparência? Está lá. Mas isso é transparência? Mas se cumpriu a regra da informação disponibilizada. Da mesma forma, transparência, muito mais do que exteriorização de dados e informações. Vocês já devem, com absoluta certeza, ouvir, já trabalharam, muitos sabem, essa diferença do dado, da informação e do conhecimento. Dado qualquer um consegue gerar. Até porque ontem, eu estava ali com o Júnior ontem, e numa brincadeira de fazer umas perguntas para o chat GPT, nós temos que usar a inteligência humana para descobrir o tanto que a inteligência artificial não é inteligente. Então, eu não posso trabalhar, e isso muito voltado na comprovação de gastos, que está lá informado o tanto que eu gastei. E dentro dessa lógica, dessa transparência também, eu tenho que ter a chamada potencialidade de compreensão. Essa potencialidade de compreensão significa que as informações que estão ali, ela tem que gerar 2 efeitos. Entender o que foi falado e, o mais importante, apropriar aquelas informações para andar para algum lugar. Senão aquilo nunca vai gerar conhecimento. E essa questão toda, ela tem um efeito muito grande, especificamente no que eu costumo chamar de erros de premissa. Por que erro de premissa? Porque o primeiro passo errado leva ao caminho errôneo. Se você der 180 passos e errar 1 grau em cada passo, depois de 180 passos você está voltando, não saiu do lugar. E erro de premissa, infelizmente, acaba sendo, às vezes, uma regra que a administração pública ela se retroalimenta. É muito comum a gente, nessas discussões, e daí a visão do Dácio, que eu achei interessantíssimo, no primeiro instante, quando ele me convidou, eu falei, Dácio, mas vai chamar países aí que não tem esse desenho nosso do Sistema Único de Saúde? Não deve ter a lógica de ciclo orçamentário nosso. Isso eu não falei com você, não, porque senão você não me convidava. Mas eu falei assim, o que nós vamos aprender com eles?
E ontem nós tiramos algumas conclusões ali que foram importantíssimas. Eu não sei no país de vocês, mas no nosso, nós trabalhamos assim, ó, nós temos um problema. E a primeira coisa que vem na discussão é o seguinte: qual é a solução? Esse é o melhor jeito de começar errado. A primeira pergunta é: qual que é o problema? Quem não entende o problema não sabe qual que é a solução. Isso pode parecer simples. Se eu não me engano, até o professor Gustavo ontem falou do óbvio. E aí vocês que já ouviram bastante que uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade? Pois é, uma obviedade não falada acaba esquecida. E isso tem um efeito muito grande nessa questão do próprio tema, porque ele, por si só, ele encerra essa tríplice complexidade. Primeiro é discutir o que a gente chama de direito financeiro. Que, infelizmente, eu tenho colegas que nunca ouviu falar e acho que isso aqui é questão de saber como é que vai a economia de casa. Porque é uma matéria pontual, específica, difícil. Vamos agregar e potencializar e não minimizar o problema com a própria figura da administração pública. A administração pública brasileira, aí, se a gente fizer uma digressão e até uma regressão, 1967, Decreto-Lei 200, nem existe Decreto-Lei 200 no Brasil para ser expedido, mas nós temos um Decreto-Lei 200 de 1967 que rege a administração pública brasileira. Nós demos um passo em 1932, quando a gente discute prescrição de créditos que qualquer cidadão tem com a administração pública, é aplicado até hoje. E para dar um grau de complexidade, a própria contabilidade pública. Então, se eu não tiver essa visão do nosso tamanho do problema, eu vou estar errando 1 grau em cada passo e depois de 180 passos eu voltei para o mesmo lugar. Nessa lógica, e aí, o que não é tão difícil, Dácio, quando você me pediu, não, traz aí os problemas que tem nos municípios, nós também temos que fazer uma análise em relação a essa situação. Primeiro, a própria conformação do Estado brasileiro. O doutor Sebastião Alves gosta sempre de falar na Federação Trina, União, Estados e Municípios. E alguém comentou aqui ontem, não existe no chamado direito público comparado, do ponto de vista constitucional, outro país do mundo. Na verdade, existem 2, se eu não me engano, mas muito longe dessa figura brasileira, que desde 5 de outubro de 1988, nós temos 3 esferas que não gostam de falar nem de níveis, porque nível pensa, acho que você ontem colocou, hierarquização. União, Estados, Distrito Federal e municípios. E estou fazendo essa figura aqui de propósito, que é exatamente isso que não é. Nós não temos hierarquização. E essa dificuldade da conformação do Estado brasileiro tem um reflexo de todo o tamanho no desenho do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Pela visão, e alguém colocou, acho que foi o Fábio ontem, a foto da 8ª Conferência de Saúde de 1986, onde nós temos aí, vamos chamar o precursor aí na lógica da reforma sanitária, onde se entendeu que o cidadão está próximo do município. Porque ninguém mora no Brasil, ninguém mora em Minas Gerais, mas todo mundo mora em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal aqui, doutor Sebastião Alves também. Então, a referência do cidadão é com o poder público mais próximo, é a cidade. E isso teve um reflexo grande no desenho do Sistema Único de Saúde, bem lembrado pelo Dácio ontem, pelo prestador do serviço, o executor do serviço, o município. Só que nesse desenho da municipalização, da execução pelo município, nós temos essa conformação do Estado brasileiro de 5.570 municípios. E é literalmente esse desenho
ou essa fórmula matemática lá de multiplicar por 5.570 fundos de saúde. Então, vocês podem ter a absoluta certeza que eu tenho 5.570 potencialidades de entender, aplicar e comprovar de forma diferenciada. E eu acho que o pessoal do TCU pode entender isso. Como é que o mesmo gasto, como é que o mesmo valor, com a mesma regra, tem dois que aplicam diferente. Está aqui o doutor Das, que devia levar uma medalha toda vez que ele tenta explicar sobre piso da enfermagem. Se vocês acham que um grupo de WhatsApp de 4, 6 pessoas numa família dá problema, vocês não imaginam os grupos de parceria. 1.700 participantes, 1.200, tentar explicar para todos de uma forma só. Da mesma forma, e aí é um reflexo, ontem já citado aqui também, se não me engano, pelo Richan, e está em parênteses ali, a cultura das chamadas antigas caixinhas, que era aquela divisão, especificamente, recurso para isso, uma caixinha, recurso para aquilo. Os contadores nas prefeituras, e aí eu me permita fazer só esse recorte, estou fazendo abordagem especificamente do ente municipal, ficavam literalmente loucos, ensandecidos, porque eles não entendiam. Caía dinheiro que ele não sabia nem para que era, o contador e o gestor também. E apesar de evoluções, graças a Deus que nós temos também nessa lógica aí, ainda existe o que eu pessoalmente chamo de compartimentalização. Ainda existe, apesar dos blocos, apesar de uma distribuição, de uma reunificação, nós ainda temos essa cultura ainda, que cada vez mais o fundo a fundo, eu acho que é um ganho muito grande, mas essa questão das transferências voluntárias também é um nó górdio, é um gap para que a gente faça uma discussão. E olha que nível que chega essa discussão. Eu, pessoalmente, trabalho muito nas governanças de aquisições públicas, nas licitações. Eu não sei aqui quem que participa, mas um dado muito interessante, vocês sabiam que licitações de órgãos públicos, e aqui, lembrando, municípios, quando você faz uma licitação na área da saúde, o fornecedor liga e faz uma primeira pergunta. Ele não quer saber o produto. Sabe qual que é a primeira pergunta que se faz, Dácio? O recurso é próprio ou é de convênio? Mas que diferença que tem? Dinheiro não tem carimbo. Opa, nessa hora tem. Mas qual a diferença se o recurso é próprio, é meu, está dentro do caixa da prefeitura, ou se ele vem numa lógica carimbada? Ele vem naquela figura convenial, simples. Porque se o dinheiro é o chamado recurso próprio, só Deus sabe quando ele vai receber. Se ele é de convênio, ele tem certeza que ele vai receber. Porque ele tem que licitar, ele tem que pagar e tem que prestar contas. Então o dinheiro não para. Então a fonte, a origem, melhor dizendo, do recurso, faz o direcionamento para as aquisições. Quando responde assim, não, o dinheiro é da própria prefeitura, mas aqui a gente paga em dia, muito obrigado, desliga e não aparece nem para dar o orçamento. Se é de convênio, isso reflete na própria licitação. A briga é feia, porque você suprime um risco do não recebimento. Então, até essa lógica da origem, da transferência voluntária, do valor do fundo a fundo, isso tem um efeito especificamente na gestão que são feitos nos fundos municipais. Existe uma outra questão, e aqui acho que foi muito abordada pelo Richan também, presidente nosso lá do Conasense. Autonomia federativa e dependência financeira. E acho que eu comentei isso com o Júnior ontem também. Apesar de ser um ganho muito grande, 5 de outubro, onde o município foi elevado à categoria de ente nacional, é uma pessoa que pode gerar os seus efeitos legislativos, criar suas leis, ter suas regras. Essa autonomia federativa leva cada vez mais uma dependência financeira. E aí os gráficos que foram apresentados ontem aqui, por si só, eles já falam.
Nós chegamos a brincar, Dácio, eu e o Júnior, que isso aqui é mais ou menos o pai que emancipa o filho de 16 anos, que ganhava 3 mil reais de mesada, e como ele quer emancipar, você fala assim, agora você se vira para arrumar dinheiro. E nós sabemos que no Brasil, a fonte primordial, pelo próprio desenho dos municípios, é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse município aqui, que está lá na nossa Minas Gerais, né, Dr. Sebastião Vécio, 833 pessoas, é o menor município no país. É capaz de muitos de vocês morarem em condomínios que tem mais pessoas do que a cidade Serra da Saudade. E como nós estamos no Brasil, apesar de Serra da Saudade ter 833 habitantes, Júnior, tem 1.294 eleitores. Tem mais eleitor do que habitante, mas existe uma regra na nossa legislação eleitoral que permite. Parece uma dicotomia, mas bem-vindos ao Brasil. Essa questão também, Dácio, ela se traz aí nessa complexidade, nos desafios, aí entrando. Advogado, quando entra muito na questão de contabilidade pública, não vai nada bem, né, Johnny? Mas existe um fator que é importantíssimo, que você consegue fazer duas leituras. A lei que rege o próprio fundo, a criação do próprio fundo. Lei 4.320, de 64. Essa lei tem 60 anos. Alguém podia pensar o seguinte, que bom, durante 60 anos já sabe o que se tem que fazer. Só existe uma ressalva. Será que há 60 anos ela é contemporizada, ela é contextualizada, ela acompanha a evolução do que deveria ser? Ou nós temos uma lei há 60 anos atrás, com práticas antigas e a mentalidade antiga? O que sempre muda é a inconstância. E essa evolução, isso tem um efeito de todo tamanho. Primeiro, é muito comum você discutir, lembrando de novo, nos municípios. Às vezes o próprio contador não consegue fazer uma identificação da criação do próprio fundo. O artigo 71 da Lei 4.320, como é que nasceu o fundo? E aí a gente pode piorar. Eu discutindo muito isso com a Blenda, que me ajudou muito nessa apresentação. Dúvidas, às vezes, o que são ações de serviço público de saúde, né? Até porque a lei nos ajuda muito a confundir. Saneamento básico é saúde, saneamento básico pode não ser saúde. Parece até que foi feita só por advogado, né? Tecnicamente, isso tem um efeito de todo tamanho, porque potencializa uma figura. E eu lembro muito, Blenda, a gente trabalhando, quando houve a discussão que um fundo de saúde tem que ter personalidade jurídica. Não, mas tem um CNPJ. A questão do CNPJ nos fundos municipais de saúde ou nos fundos de modo geral. E uma briga, né, do Júnior, lá atrás. Não, podia ser filial. Não, tem que ser matriz. E vocês não imaginam, Dácio, na ponta, essa incompreensão do fundo. Eu ouvi várias vezes aqui, inclusive acho, de alguns representantes aí dos outros países, fundo contábil. Fundo contábil. O fundo contábil não é pessoa. E aí aparece sempre alguém mais estudioso, mais não atento, mas o FNDE, sentado pela Fernanda aí ontem, lá é uma pessoa jurídica. Mas ontem ela explicou, lá é uma autarquia, lá é uma administração indireta. E por que isso dá um problema? Também lá na governança de aquisições públicas. Não raro, a gente identifica nos municípios o Fundo Municipal de Saúde licitando, contratando, sendo aquele efeito especificamente de pessoa jurídica. Isso dá problema no pagamento, na emissão da nota fiscal. Então, significa que os problemas vão para a saúde, eles não são da saúde. Outra questão, e aí nós sentimos isso muito na pandemia. Existe uma máxima, que é uma regra na administração pública municipal, é o seguinte, eu acho que várias vezes, eu não sei se eu ligava muito para o Júnior também, quando ele, eu não sei se ele é seu amigo, porque ele saiu do fundo e deixou você.
Mas é o seguinte, não sei no que eu posso gastar. Usa recurso próprio, recursos livres. Porque no recursos livres é o que eu quero gastar. E aí o que veio de recurso carimbado e vinculado, a pessoa não gasta. Porque eu sei que no recurso próprio não vão me responsabilizar. Eu tenho que gastar certo, mas não vai ter discussão se eu gastava nisso ou não. E aí o que nós temos? Ontem foi falado que parece uma insandice. O que é? Como é que sobra recursos nos fundos? Simples, as pessoas não gastam. Daí a nossa lei complementar, 172. Daí a nossa lei complementar, 197. Blenda não gosta de falar, mas foi uma das responsáveis na elaboração da lei, autorizando transferências e transposições, não é isso? Por quê? Porque eu gasto o próprio. O vinculado, eu não vou gastar porque eu não tenho certeza. Às vezes porque eu liguei para o ministério. Para o Dácio eu não vou falar não, porque ele atende. Mas ligam para saber o seguinte, no que eu posso gastar? Para os órgãos de controle eu acho que está certo. Olha, eu não posso falar porque eu vou fiscalizar depois. E eu sou órgão de controle, eu não sou consultivo. Mas aí aparecem as ideias milaborantes em relação a essa utilização. Então, quando se faz uma leitura que os fundos, principalmente municipais, eles têm excesso de dinheiro, porque tem uma insegurança no gasto. E tem um termo horroroso, que eu não gosto de usar, mas se usou muito tempo, o pessoal dos órgãos de controle sabe, que é o chamado apagão das canetas. E nós vimos isso durante a pandemia. Na pandemia, nunca teve tanto dinheiro. Isso atrapalhou, inclusive, no planejamento hoje. Hoje. Porque se estabeleceu só o momento que o pai era rico. Mas o dia que faliu, eu quero viver como rico. E isso atrapalhou todo o planejamento, pelo menos no âmbito municipal. Os orçamentos superestimados, porque é uma regrinha, não é isso? Desculpa o termo. Aí, regrinha, mas deixa eu olhar as receitas que eu tive nos exercícios anteriores. Isso é uma regra de contabilidade. Mas não chamaram a atenção que aquilo é um momento pontual, específico, que eu não posso achar que eu vou comer todo dia no restaurante Fazano, que tem dia que vai ser o bife a cavalo. E essa especificidade tem uma dificuldade muito grande, que isso existe até hoje nos municípios. Recurso próprio, recurso próprio. Basta vocês verem os orçamentos, que vocês vão ver o nível de movimentação de dinheiro que vai para recurso próprio. Então, esse é um efeito muito complicador na hora de comprovação de gastos, porque eu, pessoalmente, a abordagem aqui, por isso que eu fui muito preocupado quando o Dácio me pediu, não era só para falar, e eu acho que não é, falar sobre só de comprovação de gastos. Eu quero saber da qualidade do gasto. Eu não quero saber se eu fiz a licitação direito, eu não quero saber se eu atendi todos os instrumentos de planejamento, eu quero saber na ponta. Qual que é o efeito? O que eu posso depreender e aprender, literalmente, do que eu fiz? Infelizmente, em alguns casos, vai estar no próximo slide, a preocupação acaba sendo essa aí. Eu estou preocupado em demonstrar gasto, mas eu não estou preocupado se meu gasto bem feito chegou na população. E a mesma regra, quando a gente vai fazer abordagem de governança na aquisição pública, onde eu costumo falar que licitação não é para comprar para o poder público. Ué, claro que é. É o Estado, é a União, é o município que faz licitação. Não, isso é ferramenta. A finalidade é eu comprar medicamento para atender a lógica de uma assistência farmacêutica para o usuário. Eu estou comprando uma unidade básica de saúde para pensar no melhor transporte sanitário para o usuário. E aí a gente confunde demais finalidade com ferramental. Então, na hora da comprovação, qual que é a preocupação? Meu Deus do céu. E ontem nós brincamos de algumas falas, vocês já devem ter ouvido falar, não, meu CPF não. Teve até uma ideia, né, Júnior? Podia ter 2 CPF, eu como administrador público, eu como um dia a dia.
Claro que não. A responsabilidade do cidadão tem que ser a mesma do gestor público. E nisso, a gente vê isso demais. Eu tenho que preocupar em fazer para o TCU, para o meu Tribunal de Contas, demonstrar que gastei certo. Na administração pública, eu costumo falar que não adianta fazer certo. Tem que fazer do jeito certo o certo. E daí a preocupação, na grande maioria das vezes, só no caminho e não na chegada. Então, comprovar gasto é complicado, é complexo, mas a gente precisa de ter uma visualização um pouco diferente quando a gente pensa e faz a abordagem da própria comprovação de gastos. Desconsideração da avaliação. Eu estou preocupado só em prestar contas para o TCU, ou eu quero saber se aquilo que eu fiz, que eu vou prestar contas, o que aquilo transfere para uma adoção, para melhorar a política, para evitar a forma que eu estou fazendo, não que seja errado. E essa questão acho que é importantíssima, isso discutindo muito com a Blenda, a chamada subutilização das prestações de contas, né? Ou dos instrumentos. Relatório anual de gestão é só para eu falar o que eu fiz aquele exercício? Será que é só para isso? A preocupação é do RAG ser aprovado num conselho de saúde. Está ok, mas a população está desassistida. Então está certo, né? E aí, Dácio, ontem quando você estava falando, eu esqueci de fazer essa menção lá em planejamento. Vocês devem lembrar, pelo menos aqui no Brasil, 2018. Num levantamento, se eu não me engano, foi feito pelo Conasens, 148 UPAs, unidades de pronto atendimento, estavam construídas, mas não funcionavam. Alguém lembra por quê, não? Simples. Porque se eu bater aqui em Brasília, eu vou conseguir dinheiro para investimento, de despesa de capital. Só que para funcionar precisa de uma coisa chamada de custeio. Então, dinheiro para construir, eu construo. As obras estavam aprovadas. Estava perfeita a licitação. Mas houve planejamento nisso, é? Quer dizer que quando um órgão de controle dá ok na minha licitação, ele não viu o que se operacionalizou com aquele imóvel. Tanto assim que no mesmo ano, nós tivemos um decreto que autorizou a fazer as adequações das unidades. Se você bateu aqui em Brasília para pedir dinheiro para a UPA, você não pode mudar, a não ser que eu fale que mude. Isso é planejamento? Gente, $1 milhão na mão do irresponsável é dívida, não é receita. Então, planejamento, e nessa lógica da administração pública, muitos enxergam no microscópio o ato, mas esquecem de ver pelo telescópio além das estrelas, não é isso? E aí tudo é fragmentado, tudo é pontuado. E essa questão, isso tem um peso muito grande, porque o que se poderia até fomentar, e aí naquela lógica, Dácio, que eu acho que é importantíssimo, no próprio fundo, né? Nas lojas de capacitação, de tratamento, não diria orientar, mas chamar a atenção, que os mesmos instrumentos de informação do RAG, do próprio CIOPS, que cada vez mais está tendo uma discussão muito grande de alimentar CIOPS, aquilo que vocês informam, utilizem para servir de base para pensar, para planejar, porque senão a gente tem esse instrumento só de informação, mas a gente não usa isso como gestão, porque a minha parte foi feita. Fiz a prestação de contas, entrei na prestação de contas anual, encaminhei lá para a Caixa Econômica, encaminhei para o TCU, e eles deram ok, estou perfeito. Deixa eu te falar, sua população está desassistida. Você está sendo um excelente cumpridor de norma, regra, instrução normativa, mas, na lógica da política, é um perfeito fracasso. Nessa lógica também, da não apropriação, existe aqui um fato, Blenda me mandou um slide dela, Das, que eu falei assim, eu não vou utilizar.
Nós tínhamos no Brasil uma média de 10 portarias por dia útil. Se você quiser deixar qualquer advogado louco no Brasil, é pedir para ele saber se a portaria estava em vigor ou não. O excesso de portarias, isso acaba com qualquer planejamento, por mais que você tenha um espectro de uma matriz de risco de todo tamanho. Eu costumo falar que no Brasil nós temos uma portaria que é a lógica do soldado que manda no general. Inverte tudo. É uma figura, é antiga, mas não significa que o antigo é o certo. Significa que eventos como esse nos faz pensar para aprimorar. E essa lógica do cipoal de normas, isso mata qualquer um que pense no mínimo de gestão, e isso tem um efeito também na própria comprovação desses gastos. A pergunta que se faz, e eu pessoalmente, vocês viram aqui que o Dácio não me pediu para vir trazer soluções, hein? Eu só vim trazer os problemas. E por isso que eu fiquei muito confortável, viu, Júnior? Quando ele me chamou, eu falei, então é para mim. E aí, eu mesmo, às vezes, me faço essa pergunta aí, ó. Nós temos um problema de gestão, correto? Olha, vou falar que isso é uma visão limitada. Nós desconhecemos é governança. E aí, professor Gustavo, e eu acho que até Dácio também, e o Fábio fez essa abordagem, a gente confunde governança com gestão. Me desculpe aí os representantes de outros países, eu acho que não vão entender o que eu vou falar, uma frase aqui agora, mas os brasileiros, eu acho que sim, confundem conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Parece igual, mas é completamente diferente. E lembrando que no Brasil nós temos, desde 2017, e não é só para a União Federal, é para toda a administração pública, dos conceitos mais básicos sobre governança pública. Liderança, estratégia, controle. Falo sem medo de errar que isso é desconhecido pela grande maioria dos 5.570 municípios, que são aqueles atores lá da ponta. Gente, a Ferrari F50, de mais de 2 milhões de dólares, não anda por causa de R$7. É o preço máximo de 1 litro de gasolina. Eu não posso ter evolução se eu não tenho contexto. E o grande problema que a gente tem lá na ponta é esse. Eu não consigo aperfeiçoar a governança e a própria gestão se o material humano que eu tenho, às vezes, ele é muito deficiente. Talvez por isso, liderança é um dos primeiros itens na lógica da governança. E andando para o final aqui, Dácio, que eu acho que eu não vou ter os 5 dias para trazer todos os problemas, eu ouvi isso, eu não lembro de onde, mas esse seria um novo desafio. Governar com governança. Isso é o que está posto. E sem medo de falar no nível federal, no estadual e no municipal. Porque o nível de governança que tem no nível federal e no estadual, que desconsidere a ausência no município, ele não vai estar fazendo governança, não. E como sempre, a gente tem que sair desses eventos pensando, e isso aqui eu fiz muito por causa dos convidados, que foi importantíssimo a gente ver a experiência de cada um deles. Isso aqui é um provérbio oriental. Os tolos nunca aprendem. Os inteligentes aprendem com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu não sei se nós vamos ser sábios, mas se nós formos inteligentes, nós já vamos evitar muito problema. Muito obrigado.